Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês aqui. Muito bem-vindos ao nosso curso de Sistemas Eletrônicos de Segurança. E hoje o assunto é movimentadores de portão. Os nossos indispensáveis movimentadores de portão. Milhares e milhares pelo nosso Brasil afora aí. De muita importância na hora de mover portões de acesso de condomínios, de residências, de indústrias, de comércios. Então, gente, um mercado muito grande, onde ainda existe serviços de baixa qualidade e as pessoas contratam mesmo assim porque falta, profissionais que façam um serviço com mais excelência. Então vamos conhecer hoje, de maneira geral, como funciona. Se você não tem conhecimento nenhum sobre o movimentador de portão, nunca observou como funciona, nunca viu instalando, não sabe detalhes, só sabe que existe ali, eles funcionam, essa aula é para ti. A gente vai começar a olho zero, mostrando o quadro geral. O que são movimentadores, os tipos, algumas marcas e como funcionam, como a gente instala, para a gente começar esse assunto hoje, compreendendo como funciona isso. E nas próximas aulas a gente vai se aprofundar em cada detalhe, certo? Então vamos lá? Bora? Aí galera, olha só. Portões deslizantes, tá? Por que deslizante, né? Desliza na horizontal. Portões basculantes, né? Alguns chamam também de contrapeso. Por quê? Porque aqui dentro da estrutura do portão existe um contrapeso de cada lado que tem, em teoria, né, pelo menos deveria ter, o mesmo peso do portão, da parte móvel. Uma vez que esses contrapesos que correm aqui dentro, os dois juntos têm o mesmo peso da parte móvel, o mecanismo vai funcionar suavemente, certo? Às vezes não tem exato o mesmo peso, aí o que acontece? Ele sobe muito rápido e bum, e bate lá em cima, ou na descida ele desce com muita força e acaba batendo embaixo. Então essa é uma questão mais mecânica, né, de serralheria, do que propriamente de um instalador de sistemas eletrônicos corrigir. Tá? Dá para a gente saber como funciona. Então como é que funciona isso aqui? Aqui dentro tem dois contrapesos que são baldes de ferro, com limalha de ferro dentro, pedaços de ferro, e eles compensam o peso da parte móvel. Então, quando o portão sobe, os dois contrapesos descem, e vice-versa. Por que isso? Porque vai facilitar a abertura e fechamento. Inclusive, quando é manual, quando não tem movimentador de portão, a gente pode, com a mão, facilmente levantar esse portão, que pesa aí, às vezes, 100, 150, 200 quilos, né? Então a gente levanta ele, baixa com uma só mão, tranquilamente. Isso por causa do efeito do contrapeso que está dentro da estrutura lateral. Por isso aquela estrutura lateral sempre é bem espaçosa, né? É como se fosse uma viga, mas é oca dentro, ali tem o espaço do contrapeso. Já o movimentador deslizante, a única coisa que tem que estar funcionando certinho são os rolamentos, né? As rodas com rolamento dentro. O rolamento fica aqui dentro das rodas, então ele vai deslizar certinho. Claro que o trilho tem que estar certo, sem ondulações, né? Aqui em cima tem um encaixe de metal onde o portão vai correr dentro.
também tem que estar ajustado, certo? Não pode estar pressionando demais e nem solto para que o portão não caia, certo? Então é mais simples o funcionamento aqui. E a estrutura do basculante, ela tem que estar muito, digamos assim, regulada, né? Para que não acabe forçando o movimentador. Se esse contrapeso não tiver regulado, essa diferença de peso, quem vai ter que compensar isso é o movimentador de portão. Por outro lado, se estiver bem equilibrado, super leve, que a gente consegue subir com a mão e baixar com a mão bem tranquilamente, significa que o movimentador de portão não vai fazer força nenhuma ali. Tá? Então vai trabalhar bem tranquilo, vai aumentar a durabilidade dele. Tá? Então aqui, vamos apagar isso aqui. Vamos anotar aqui então, basculante. E deslizante. Para ficar bem marcado. Aí, o que acontece aqui? A gente vai ter que usar um movimentador basculante para esse portão. Existem dois modelos básicos, né? Dois tipos, aliás, né? Dois tipos básicos, que são os mais usados, certo? Um é difuso, que ele é um mecanismo que tem um braço aqui. Ele tem um braço aqui, e dentro desse braço tem um fuso, ou seja, como se fosse um parafuso, né, que vai girar em cima do seu próprio eixo e vai fazer com que o braço, que é fixado no portão, suba ou desça. Ele é um modelo bastante difundido, muita gente usa, certo? Ele é mais indicado para portões normais e pequenos, né? Para portões muito grandes se indica o modelo de corrente. O modelo de corrente tem uma calha um pouco mais larga, cerca de 7 centímetros de largura, né? Essa calha aqui. E ela tem uma corrente mesmo, corrente como aquelas de bicicletas, de motos, né? Tem uma corrente que faz o movimento circular de um lado ou para outro. E aí a corrente vai levar para cima, né, esse braço que é preso ao portão, né, certo? Então ela vai subir e descer esse braço através de uma corrente. Ele tem uma estrutura mais encorpada, mais forte. Geralmente o motor tem uma redução que consegue colocar mais força, e ele é usado geralmente para portões maiores. Então, dois tipos básicos, fuso e corrente, tá? Vou colocar aqui. Fuso. Fuso e corrente.
fuso e corrente. Os dois modelos básicos, tipos, né, principais. O modelo seria, às vezes, esse motor aqui fica no sentido vertical, o eixo, e alguns outros modelos esse motor fica no sentido horizontal. E aí ele tem uma engrenagem que faz essa diferença de força aqui, certo? Então ele gira no sentido horizontal e faz com que o fuso, né, gire também na vertical. Então tem esse modelo, tem o outro modelo, um motor direto no fuso, certo? E o de corrente tem um modelo com a calha mais larga, mais reforçada, tem um modelo com a calha mais estreita e muda um pouco a parte do motor. Mas em geral, a gente agora vamos fixar fuso e corrente. Está tudo certo. Depois a gente vê os detalhes, tá? Como avaliar isso? Qual que vai o fuso, qual que vai a corrente? Depois a gente vai ver isso também nas aulas práticas, a gente vai mostrar certinho. Mas em geral, para ficar mais fácil, a gente tem que entender agora o seguinte: portões pequenos e médios é melhor colocar o fuso, porque ele é mais ágil, um pouco mais silencioso e mais barato um pouco para o cliente. Então, a gente também tem que pensar que, às vezes, oferecer uma coisa que tem uma durabilidade muito grande e uma força muito grande vai aumentar o preço. E aí, às vezes, com um portão pequeno, o cliente não vai querer colocar porque ficou muito caro. Então, a gente oferece o fuso, que funciona muito bem nos portões pequenos e médios, e é mais em conta. Portões grandes ou portões pesados. Às vezes o portão não é muito largo, né? Esse aqui o padrão é 3 metros, tá? Mas tem portões de 5, 6 metros. Aí imagina, um portão de 6 metros e às vezes ainda muito pesado, né? Por ter uma estrutura muito forte, às vezes revestido com madeira aqui. E nem sempre os contrapesos estão bem ajustados, às vezes também a questão mecânica, ele já é um portão que tem um pouco de folga, então ele tem um movimento não muito silencioso, né? Ele já faz barulho, ele tranca, ele range. Então, um portão grande vale a pena colocar o de corrente. Não digo que não funcione o difuso, ele funciona, mas bem provavelmente vai funcionar menos tempo, certo? Porque em algum momento o portão pode trancar, pode enferrujar, pode ter algum deslocamento de alguma, excede um pouco aqui, um pouco ali, aí o difuso já vai sofrer muito e a gente não vai perceber. O cliente vai abrir, está fechando, está abrindo, ele continua apertando o controle. Só que ele está forçando, aí ele não vai aguentar. Tá? E o de corrente já é muito mais forte, então se está pesado, ele vai continuar puxando porque ele tem força sobrando. Beleza? Então aqui, o deslizante. Geralmente se põe aqui o movimentador. Nesse ponto aqui. Aí, o que vai acontecer? Aqui temos duas opções também, que é o de cremalheira e o de corrente também. Quando o portão também, assim como no caso do basculante, quando o portão não é muito pesado, é um portão pequeno, 3 metros, 4 metros, a estrutura dele não é muito pesada e ele é bem leve, é soltinho, dá para abrir fácil com a mão e fechar, a gente usa então um movimentador de cremalheira, tá? Com
cremalheira, que são aqueles dentinhos, né? A cremalheira vai ficar presa aqui. E tem aqueles dentinhos onde o pinhão vai trabalhar. Então, uma vez que o pinhão gira, ele vai trazer e levar o portão aqui, certo? Concorrente. Também existe um modelo deslizante concorrente. Ao invés da cremalheira, vai uma calha soldada no portão, uma calha que fica, uma calha que dá uns 5 centímetros ali, e tem uma, como se fosse um U, né? Uma calha com uma beirada de 1 centímetro mais ou menos de altura, e ali dentro, como se aqui tivesse um espaço onde a corrente fica dentro, tá? Então tem mais ou menos uns 5 centímetros, né? E 1 centímetro de altura nas laterais. E ali dentro a corrente fica deitada. A mesma corrente desse modelo aqui. Só que essa corrente tem que ser aqui, ó, tem que ter o comprimento do portão. Então nesse caso uns 3 ou 4 metros, né? Aí o que vai acontecer? Em vez de usar esse pinhão dentado, se usa aquele que se encaixa na corrente. Tá? Então, o que vai acontecer? Essa corrente, ela vai fazer uma volta ali na coroa e vai tracionar. Ele tem mais força. O que acontece? É para portões maiores, né? Portões pesados, esses portões industriais, às vezes com 5, 6 metros de comprimento, às vezes 3 metros de altura, portão todo fechado, todo revestido, vai pesar muito. Às vezes até difícil de abrir ou fechar manualmente. Aí sim se aplica o movimentador deslizante corrente. Ele tem uma corrente, no grau de corrente, ele tem uma coroa lá no motor, né? Vamos dizer que aqui é o motor. E aí ele tem aqui 2 pequenos rolamentos, geralmente de tecnil, e a corrente ela vem aqui e faz a volta aqui e segue, certo? Então essa corrente, para que ela pegue uma área maior dos dentes aqui, ela faz essa volta aqui. Então quando gira aqui, vai tracionar o portão, porque está presa a corrente nesse ponto, ela fica presa e aqui também. E ali ela faz essa volta aqui nesse pinhão, nessa coroa, tá? Então aí o movimento. Então esse é o de corrente e o outro simplesmente, o de cremalheira, simplesmente vai encaixar nos dentes ali e vai tracionar. Como não é muito pesado, não tem problema. Se for usado cremalheira no portão muito pesado, ele começa a pular os dentes aqui. Ele pula os dentes, começa a dar desgaste e não consegue tracionar. Aí esse aqui é mais eficiente. Então, 2 tipos principais, com cremalheira com corrente e lá com fuso e com corrente.